Olá, muito bem-vindo ao 6º episódio da temporada do programa Aconteceu no Rio Grande do Sul sobre os 150 anos da imigração italiana no estado. Já falamos nos anteriores sobre a Itália em 1875, as viagens, a chegada das primeiras famílias, a quarta colônia, os imigrantes em Porto Alegre e hoje vamos falar sobre a arquitetura e a casa nas colônias italianas. Como construíam, quais os aspectos importantes, as características das residências dos colonos italianos no Rio Grande do Sul. A nossa convidada é uma especialista, arquiteta, professora, doutora em História, Margit Arnold Fenster-Zeifer. Muito bem-vinda, professora. Grata pela participação e é um prazer estar com todos falando de uma coisa que eu amo demais, tanto a arquitetura como a associação da arquitetura com a história, e em especial da história da região onde eu moro, que é Bento Gonçalves e arredores. Sei que a senhora é uma apaixonada por essa região, escolheu morar aí, não é nascida em Bento, mas é apaixonada, conhece muito das casas das cidades e do interior. A colonização italiana tem um padrão construtivo, independente de classe social, de período, coisas que eram essenciais nas casas para os colonos? Bom, os colonos chegaram aqui e uma das árvores que eles se apaixonaram foi a araucária, que era muito similar em termos de utilização na construção que os carvalhos europeus. Então, e tinham muita altura. Essa árvore também, além de ter servido para as construções iniciais dos colonos, ela também serviu de alimento. O pinhão era um alimento que estava disponível na terra, então o pessoal passou muita fome, e aí eles tinham então o pinhão, né, e o milho dos índios, a polenta, né, então era o que também alimentava eles. Outra questão abundante na região são as pedreiras de basalto. E logo no início, sem maquinário nenhum, a muque, o pessoal trabalhava a madeira e também trabalhava as pedras para alicerce das casas. Então, e também não tinha guindastes, todos se ajudavam em termos de carregar as famílias, os vizinhos, ajudavam a carregar, imagina 10 metros de uma araucária com uma seção de praticamente 25 por 40 por 50 às vezes, que era o cerne da madeira. Então dessa madeira se faziam tábuas, e claro, com a evolução acabou realmente se trabalhando com industrialização, com processos fabris, então, de manejo da madeira, tanto da madeira como do basalto. As primeiras moradias eram barracões de madeira, simples. Uhum. Muito simples, tábuas largas, porque a araucária eram araucárias antigas, né? Então eram tábuas de 35, 40 até 50 de largura, não empenavam porque eram madeiras muito antigas e usavam um sistema de mata-junta que na verdade vedava essas frestas das casas, né? Então, posteriori, as famílias começaram a fabricar os tijolos de barro, que eram feitos dentro da própria propriedade e cozidos nos próprios fornos, que faziam pães também, e eram cozidos nos próprios fornos. Então, a logística, e por isso que se chama arquitetura vernacular, porque é a arquitetura que utiliza o material que existe na região. Não tinha estradas, não tinha estrada de ferro, que os imigrantes começaram a ajudar a construir, e aí eles tinham que usar o que tinha no arredor do lugar que eram os travessões deles. Então eles precisavam utilizar a matéria-prima existente no local, e não de fora, porque realmente não tinham como. Por isso que as casas também, as primeiras esquadrias, são tampões de madeira.
E para conservar a madeira, em especial das portas e das janelas, não tinha tinta. E aí eles usavam vinho tinto para pintar vinho. Conservavam a madeira com vinho tinto, que era uma forma de, então, essa madeira ter uma durabilidade maior, né? E conseguir aguentar as chuvas, as intempéries. Naquela época ainda neve, pouca coisa, mas também neve. Então é bem interessante essa questão de como os imigrantes, eles, do que eles tinham, eles faziam acontecer, né? Eles trabalhavam. Claro que eles vinham com saberes da Itália, com a questão dos saberes da pedra, do uso da pedra, os saberes da madeira, né? Os primeiros telhados não foram de barro, foram de escândule, que são pequenas madeirinhas, pequenas tabuinhas, também de araucária, sobrepostas uma sobre a outra, e para que não entrasse chuva. E telhados muito inclinados, porque eles tinham receio da neve, que vinha esporadicamente aqui no Brasil, mas também vinha, então, para escorrer também essa neve. Por isso que também, com o tempo, as casas foram feitas térreo, porão, que era o porão de pedra, então, com arcos que também aguentavam bem os vãos, né? E o sótão. O porão era utilizado para guardar as carnes, os salames, os queijos, conservar os alimentos, que ficava bem fresquinho e ainda fica bem fresquinho durante verão e inverno. O térreo era a moradia da família, com o pé direito bem alto para ficar um pouco mais agradável, e o sótão era utilizado para guardar os cereais, o milho, o trigo, algumas pastagens secas. E aí, por quê? Lá em cima, os ratos chegavam com mais dificuldade. Os roedores eram muito frequentes, e por isso que as famílias tinham tantos gatos. Os gatos eram os protetores naturais da questão dos roedores. Então, eles caçavam os ratos, né? Porque os ratos não deteriorassem nem a comida deles, né? Nem o que eles tivessem dentro de casa, né? Então, é bem interessante essa questão do gato como animal doméstico que caça, né? Os gatos atualmente são criados à ração e poucos caçam, né? Mas naquela época eles caçavam. Então Gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre o porão. Eu tenho assim na mente, sempre que penso em uma casa de colônia italiana, eu penso no porão. Esse porão de pedra, como a senhora disse, era um depósito de alimentos. Chegavam a colocar os animais domésticos, até os animais como vaca, porcos, galinhas, nesses porões embaixo das casas? Muito difícil. Realmente o porão era para alimentos, tá? E aí se construíam galpões de estrebarias, tá? Onde então colocavam os porcos, colocavam vacas, porque assim, toda família italiana tinha em volta da casa, a manutenção da casa, seja pela questão de porcos, galinhas, vacas de leite em especial por causa do queijo, né, da fabricação do queijo, mas eles tinham estrebarias. Tá? E o chão, o piso no geral, e a gente ainda como arquiteto deve preservar os pisos de chão batido. A parte do porão era de chão batido. Algumas casas, inclusive como uma que eu realizei, a execução do restauro na linha Paulina, aqui em Bento Gonçalves, na parte inferior, o vô Calegari fez uma cisterna. Cisternas eram muito usadas e algumas cisternas ficavam nessa parte inferior do porão, tá? É essa casa, do lado, a casa direita é a Casa Simon, e do lado esquerdo é uma casa mais atual, dos anos de 1929, que é a Casa Calegari. Esta família sempre foi de comerciantes. Eles comercializavam alimentos, tecidos, toda a questão de aviamentos para que as mulheres pudessem comprar
as coisas ali, alimentos diferenciados que não eram gerados na colônia, seja azeite, banha, eles tinham, né? Mas materiais que realmente eles não possuíam dentro das colônias, porque a subsistência era toda gerada em volta da casa, certo? Então, na Casa Simon, eu tinha, então, essas questões todas de tecido. O vô Simon morreu muito cedo, então a esposa do Simon que se encarregou dessa casa, e o filho do Simon, que é o Calegari, então, que casou com uma Simon, construiu, então, essa grande casa de comércio, que é na lateral esquerda, que é dos anos de 1929. A casa tem 8 quartos na parte superior. Tá? Ela foi restaurada agora para a moradia de um neto do vô Calegari, que adquiriu toda essa terra. Eu mandei, inclusive, uma foto da vista posterior, que é lindíssima, só que antes da calamidade. Pós a calamidade, tem vários rasgos de terra. A chuva de 2024. A chuva de 2004, a gente teve, na verdade, em Bento, em torno de 285 deslizamentos. Então, aí atrás, nesse morro, deve ter uns 5, 6 deslizamentos de terra. A casa não foi prejudicada, porque ela está numa parte alta e, na verdade, é estruturada sobre pedra. Inclusive, a pedra flora no porão dessa casa. É muito bonito, porque aflora essa pedra dentro do porão. Para quem está nos acompanhando em imagens, está vendo essas fotos. Para quem está só no rádio, depois pode ir lá no YouTube para assistir a entrevista também com as fotos. Enquanto a nossa convidada vai falando, as fotos dessas casas vão aparecendo. Isso, aí inclusive nessa foto é interessante, aí aparece a questão das madeiras, né, que agora foram todas tratadas. Aqui a gente tem, no geral, os carunchos e não cupim, como na região de Porto Alegre. São vários carunchos de madeira e tem que ser tratados. O que é o caruncho? O caruncho é tipo um insetinho, que é tipo uma larva. E ela entra dentro da madeira, ela perfura a madeira, se alimenta da madeira e faz um buraquinho, e faz um pozinho amarelinho. Que o cupim é um resíduo mais escuro, preto, que sai. Então a gente tem que tratar. Essa casa foi toda tratada, madeira, e ela continua com as madeiras todas originais. E aí está a cisterna que capta toda a água de chuva que vem do terreno, e essa cisterna continua fica no porão. Existente. Fica no porão. Aí é um pé direito muito baixo. Esse pé direito é em torno de 1 metro. Esse porão. A outra parte que mostraram antes é um pé direito um pouco mais alto, tá? E o neto, então, do Calegari, que fez esse piso de cimento alisado aí, que, na verdade, eu não orientei, mas deveria ter orientado a deixar em chão batido mesmo, porque aí seria o original. E aí a gente nota a questão da construção do arco, que a pedra está toda em cunha, então a cunha que segura esse arco, e o fechamento provavelmente é posterior, porque é em tijolos. Vocês veem que esses tijolos já foram feitos, não na região de Lajeado Estrela, que é bem comum ter esse barro, mas com barro daqui da região, provavelmente feito aí perto, tá, dessa região. Qual a localidade dessa casa, professora? Repete, por favor. Essa casa, provavelmente o porão é mais antigo, tá? É do início do século passado, aí por 1900. A Casa Simon é de 1879. Fica no interior de Bento Gonçalves. Fica na linha Paulina. Bento Gonçalves é um distrito de Bento Gonçalves, assim como a Casa Tesser, que também é tão antiga como essa Casa Simon, tá? A Casa Tesser, ela é dos anos de 1879, com certeza. E é uma casa Essa é uma casa bem simbólica para a representação do que é a arquitetura colonial, como é que eram as casas na colônia. Justo, e essa é uma casa justamente que eu não tenho tear ainda de pedra basalto. A pedra foi toda retirada da natureza e colocada pedra sobre pedra. E como faziam o preenchimento entre as pedras, com que material? Barro? Só barro, e o barro era constituído de barro, esterco e água, porque o esterco ele dava liga do barro.
tá? Claro que com o tempo ele deteriorou. Vocês viram que, inclusive, nessa imagem tem plantas crescendo aí dentro, porque o material está se desintegrando. O que a gente faz atualmente para restauro é preencher essas lacunas com cimento, tá? Para poder dar uma liga melhor. Mas desde que ele não apareça na fachada, porque senão eu também descaracterizo a construção. Essa construção já foi um pouco descaracterizada, até para proteção, porque foi trocado o telhado caiu numa tempestade, e a gente está com um projeto de restauro dessa casa, aguardando investidores da Lei Rouanet, para poder fazer o restauro dessa casa, que a parte inferior vai ser um museu do distrito de Faria Lemos, e a parte superior a família pretende fazer uma pousada com poucos ambientes. Vão ser 8 ou 10 dormitórios. Então, toda original, né? A ideia é realmente deixar ela bem original. O telhado é uma casa de pedra, né? O telhado hoje ele é um telhado de telha de barro, mas já foi ali, o telhado era de madeira originalmente, imagino pela época. Primeiro, eles usavam escandule, tá? A gente não tem fotos dessa época que tenha sido usado escandule, que é essas tabuinhas de madeira de araucária. Posteriormente, vieram para cá, para a região, as telhas de zinco, tá? Então, eram telhados de zinco. E eles apodreciam, porque não eram também galvanizados, então provavelmente esse telhado apodreceu, né? E a família não conseguiu, na verdade, restaurar, e aí então acabaram fazendo esse telhado, então, normal de telha-canal, que já deve ter uns 20 anos, 25 anos, pelo menos para proteger o que restou lá dentro, claro. né? Do lado também direito dessa casa, nós tínhamos uma cozinha. E esse é um ponto que eu queria até perguntar para a senhora. As cozinhas nas casas italianas normalmente ficavam no lado de fora? Sim, primeiro a casa era construída, né? Daí eles se deram conta que isso aí é a entrada à Vinícola Cristófoli, onde a gente entra para acessar essa casa Tesser. Muita gente desconhece essa casa Tesser porque é um caminho de chão, tá? Que a gente percorre e chega nessa casa Tesser, que foi salva na calamidade, tá? Caiu uma casa do lado dela e ela não caiu. Então graças a Deus, uma história que fica para nós aqui na região, que a gente pode contar através das paredes dessa casa, né? Mas enfim, a cozinha daí começou a ser feita separada, tinha um alpendre, que era tipo uma passarela, coberta só, não era aberta dos dois lados. Por quê? Porque as cozinhas eram com fogão a lenha. E volta e meia o fogão a lenha pegava fogo. E aí a cozinha toda pegava fogo. Então, por isso que tinha que ser separado da casa para salvar a família dentro da casa. Então, o pessoal estava dormindo, coisa e tal, e a cozinha pegava fogo. Bom, aí estamos todos livres com a casa liberada do fogo, né? Assim como, por exemplo, os banheiros eram as latrinas na parte externa, porque banheiro, até hoje na colônia, a gente vê muitas casas que o banheiro é na parte externa, porque o banheiro é uma coisa suja, sabe? Então, não era um hábito ter a higiene pessoal, era feita dentro de casa, dentro de bacias, mas as necessidades mesmo eram feitas na rua, porque era considerado excluso, né, uma coisa suja. Então era usado na parte externa da casa, né? Então depois por isso que a gente vê muitas casas hoje na colônia, casas históricas com um adendo colado do banheiro. Porque as pessoas disseram, não, é frio demais, nós precisamos de um banheiro junto da casa. Eu imagino como eram as madrugadas, em especial, para quem precisava, ou logo de manhã cedo, sair. E essa latrina, ela ficava um pouco mais distante da casa. Claro, por causa do cheiro, né? Volta e meia era trocada de lugar, né? Tapavam aquele buraco, faziam outro. Então, são coisas que se teve nessas épocas, né? De imigração, de início da imigração, né?
Se considerar pedra e madeira, era mais ou menos meio a meio no uso das técnicas para a construção dessas casas? O que usavam mais, madeira ou pedra? Tua. A pedra é muito pesada e muito difícil de lapidar. Então, a gente ainda tem, tá, mão de obra, saberes ainda que ficaram dos imigrantes de quem lapida pedra, tá? De quem faz ainda essa lapidação de pedras, à mão, manual. Então, a pedra, outra é muito pesada. E eles não tinham como carregar, então eles carregavam tipo num carrinho em 4 pessoas. Então, a parte de pedra era menor. E a parte de madeira, como era mais leve para carregar, era mais fácil de, então, levantar, né? E uma casa dessas era levantada em 30, 40 dias, era levantada uma casa dessas de madeira, né? Porque os vizinhos se ajudavam e, num instante, estava de pé. Assim como as igrejas também, né, dessa época aí, todas as igrejas também foram muito auxiliadas pelos vizinhos. Além da igreja ser o espaço social, né? Embora o padre não permitia bailes, né? Os bailes eram feitos dentro das casas dos colonos, um tocava gaita, o outro cantava, e os bailes eram feitos na base da gaita, do violão, né? E eram feitos dentro das casas, porque o padre não permitia lá no espaço da comunidade fazer os bailes, né? Então, é bem interessante que tem toda essa questão de arquitetura e de história e da vida social, como ela acontecia, né? Como ela ocorria, as festas de casamento, que também era a reunião da comunidade toda, fazendo o alimento, coisa que ainda se tem aqui na região, festas de comunidade, onde todas as senhoras auxiliam na elaboração do alimento, né? Então é bem interessante que ainda isso tem, né? Espero que continue, né, essa questão das festas de comunidade, né, na região. Uma outra casa importante, simbólica para a representatividade da arquitetura colonial italiana e na Serra é a Casa Vanni. Isto. A Casa Vanni é uma casa bem característica dos Caminhos de Pedra. Hoje tem um restaurante, que é uma casa de massas, maravilhosa. É uma casa de madeira com porão de pedra. Porão de pedra, isso. Então, essa casa é uma casa muito característica dessa época, onde ainda não tinha a manufatura da madeira. Então, as tábuas, como eu falei antes, são largas de araucária, com matas juntas para não entrar frio, tá, dentro dessas frestas. As esquadrias são mais novas, porque as esquadrias anteriores provavelmente eram só tampões de madeira. Dentro desse porão tem um poço de água, que o restaurante fez uma mesa de vidro para que a gente enxergue o poço. Então é bem interessante também. Fica nos Caminhos de Pedra em Bento Gonçalves. Em Bento Gonçalves, isso mesmo. E nós notamos justamente nessa imagem também que o alpendre, aquele que ligava a cozinha com a casa, foi agora feito em alvenaria, para ter mais conforto para o pessoal que trabalha no restaurante. A cozinha do restaurante continua nesse espaço, mas no porão continua nesse espaço aí. Historicamente, culturalmente, continua nesse espaço. Em cima, aí, ó, né, nessa parte de alvenaria. Fica ao lado. Isto. E em cima ainda é usado para cozinha, tá? E na parte superior tem uma vinícola jovem, embaixo é o restaurante da Casa Vanni mesmo, que é a casa de massas, e em cima a gente tem uma vinícola jovem, de um pessoal muito jovem que se formou aqui em Bento Gonçalves, descendentes de imigrantes, que é a Vinícola Garbo, uma vinícola muito jovem e bem interessante para a região, porque são filhos, netos de imigrantes italianos que têm a sua vinícola própria, né? Então, é bem interessante como é usado. Mas aí a gente vê bem a questão da casa, né? A madeira, as janelas um pouco menores, porque eu não tenho estrutura para segurar vãos muito grandes, o arco feito em pedra também, né? Então, essa questão desse acesso ao porão bem largo, né? Para entrar, inclusive, para guardar as máquinas agrícolas, os arados, essas questões, também o alimento do gado e tudo poder armazenar nesse porão, né?
Aí a gente está vendo, professor, até agora e falando bastante dessa arquitetura colonial, dessas obras Uhum, feitas muitas vezes pelas próprias famílias, com a ajuda dos vizinhos, sem um outro uhum. profissional que vinha para fazer exclusivamente aquele trabalho. Mas é claro, depois as cidades foram crescendo, as pessoas foram ascendendo também socialmente, os negócios foram prosperando, e daí vieram da Itália arquitetos, engenheiros, e começaram a surgir, né, já a partir do século XX, obras, ou final ainda do século XIX, mas século XX principalmente, obras importantes aí na região, ainda preservadas de palacetes. Esses palacetes também inspirados em arquitetura lá da Itália? Na verdade, não. Esses palacetes têm muita influência europeia já do neoclassicismo, tá? E do eclético. Como essa casa ali da Paulina, por exemplo, essa de 1929, ela tem muita característica eclética e de neoclassicismo. Então, como, por exemplo, a prefeitura aqui de Bento Gonçalves, que é, na verdade, a prefeitura é um estilo neoclássico, inclusive eclético, onde mistura vários elementos, onde o governo estadual, vendo o poder dos italianos aqui dentro do município, da região de Alfredo Chaves, vendo o poder de Bento Gonçalves também dentro desse contexto, poder econômico e social, instituíram a prefeitura como dizendo assim, ó, quem manda aqui é o governo do Rio Grande do Sul e não vocês italianos. Então a prefeitura é num estilo bem diferenciado das nossas da arquitetura imigrantista italiana, porque é o Estado impondo o seu poder dentro de um local próspero, certo? E num local que é o centro de Bento Gonçalves, que é Marechal Floriano, onde eu tenho o Banco da Província, onde eu tenho o melhor clube da cidade, que é o Clube Aliança, onde eu tenho outros bancos, onde eu tenho escolas, onde eu tenho comércio muito forte. Então, é um espaço que a política precisava se firmar como governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, é bem importante, daí trazem escolas também, para poder ensinar português também. Tem muitas pessoas aqui ainda, noninhas, que só falam italiano, falam poucas palavras em português. E não é o italiano já o tradicional, é o italiano, que na verdade o que, que é? Uma mistura já do italiano que eles trouxeram da Itália com o português, e misturando, e acabou criando um dialeto aqui na região, que também é um patrimônio cultural muito forte aqui, inclusive tem aulas hoje de italiano, né, para as pessoas poderem aprender esse dialeto também, né, Sim. então isso é bem importante. Claro, algumas pessoas continuaram construindo como se construía. A gente tem edificações de 1940 ainda bem tradicionais. E aí eu falo do Moinho Melati, que é minha tese, a minha pesquisa de doutorado, junto a essa questão das residências, tá? Fica em Fagundes Varela, Fica em certo? Fagundes Varela. Foi o primeiro imóvel inventariado na cidade da iniciativa privada, tá? Porque os outros imóveis inventariados em Fagundes Varela são todos da iniciativa pública e esse é privado. O que que acontece aí nesse moinho? E é muito interessante. Foi construído pelo imigrante Cristóforo Melati, a primeira parte, que é aquela em madeira, do lado direito da edificação, certo? A família começou a crescer, ele teve vários filhos, e construiu, então, a segunda parte, que é nos anos de 1920, a segunda parte, quase que em estilo idêntico à de madeira. Vocês veem que as janelas são compridas, tem toda uma simetria, tá? E ele faz a segunda casa como moradia da família. Essa parte de alvenaria, então, que tem paredes de 40 a 45 centímetros de espessura, para poder resistir os entrepisos, que são todos de madeira, tá? E o sótão ali em cima também era moradia, certo? O filho do Cristóforo,
o Ernesto achou que o moinho tinha muita possibilidade de crescimento. E aí ele fez a segunda parte, ele transformou essa parte de moradia em moinho também, com maquinário todo novo. É um moinho que, se vocês quiserem visitar, o seu Egídio, que trabalhou no moinho mais de 50 anos, ainda vive e explica todo o moinho para vocês. Ele é aberto à visitação? O seu Egídio abre para vocês. Ele abre especialmente para visitas. Ele abre e fala de todo o maquinário. Ainda tem, o moinho não vendeu nenhum maquinário do Cristóforo, do vô Cristóforo, e tem todo o maquinário do Ernesto intacto. Que legal. O moinho poderia funcionar. E aí o Ernesto construiu a casa, a terceira edificação à esquerda, que então hoje, atualmente, é a moradia da família. Ainda moram 4 pessoas nessa casa, que são parentes dos Melati. O interessante desse moinho é que ele não é com roda d'água. O vô Cristóforo conheceu um suíço que morava em Estrela e que produzia turbinas. E o Arroio Vicente da Rosa enche um reservatório de água na parte superior, no morro atrás desse moinho, e traz por queda livre a água. Esse é o Vicente Rosa. Então ele acumula água, porque naquelas épocas já tinha estiagem, então ele acumula água num reservatório que o vô Cristóforo construiu, desce por queda livre e aciona as turbinas do moinho, que movimentava todo o moinho. E além disso, gerou luz por 15 anos para o aglomerado urbano de Fagundes Varela. Durante a noite, a luz era gerada e ia para o centro urbano de Fagundes Varela. Enquanto durante o dia o moinho funcionava, trabalhando para todos os agricultores da região, onde eles moíam trigo, milho, farinha de milho, em mó de pedra, e também descascavam arroz. Então tinha 3, e todo o maquinário, o vô Cristóforo, esse é um maquinário da fábrica Zacaria, que ainda existe em São Paulo, na cidade de Limeira. É uma fábrica enorme hoje, que os filhos, né, do Zacaria continuaram a trabalhar com máquinas de descasque de arroz, claro, muito mais modernas, né? Mas o maquinário está ali e poderia até funcionar hoje, né? A Secretaria da Saúde não permitiu mais. Em 2012 o moinho foi fechado por causa das canalizações todas de madeira, que teriam que ser todas trocadas por aço inoxidável. O que não seria, e não teria competitividade com os moinhos industrializados que a gente possui. Mas tem um atrativo turístico enorme, um potencial enorme para a atração de turistas. Esse moinho também tem estamos também buscando recursos nas empresas para que a gente possa restaurar pelo menos uma parte, que é o incentivo emergencial da calamidade de 2024, porque esse arroio encheu muito e umedeceu muito as paredes do moinho, que estão bastante deterioradas agora, né? Tô na torcida aqui, quem sabe com o programa a gente também consiga levar mais adiante essa imagem, essa história, para que surjam interessados em ajudar. Isso mesmo. Muito obrigado pela aula, professora, arquiteta, doutora em História, Margit Arnold Fenster-Zeifer. Muito obrigado, volte sempre. Eu que agradeço muito a Rádio Gaúcha poder ter participado desse programa e passar um pouco do meu conhecimento, né, e do meu amor por essa arquitetura imigrantista aqui na região. Ficou bem evidente aí a tua paixão pelo tema e pela região. Muito obrigado, professora. Ótimo. O Aconteceu no Rio Grande do Sul nessa temporada trata dos 150 anos da imigração italiana no estado, um oferecimento de Supermercados Andreassa para toda a família. Farroupilha, berço da imigração italiana no estado, 150 anos de história e orgulho de suas origens. Casa Valduga, o tempo molda o vinho, a história molda o legado. Nostrale, cidadania italiana, sua cidadania é o nosso compromisso. UX, explore, cresça e conquiste. E Sicredi é ter com quem contar
Eu conto com a tua audiência na próxima semana, lembrando sempre nas segundas-feiras no YouTube de GZH, no canal GZH no YouTube, nas outras plataformas de áudio como o Spotify, um episódio novo. E nos sábados, 11h30 da noite, na Rádio Gaúcha. Até a próxima, tchau!